Eu acredito que Isaías 58 é como um plano para a reconstrução do continente e a resolução da pobreza. Isso é o ponto de partida. É o reino invertido. Se você ir ao topo, não achará que as pessoas o ouçam. Jesus não foi para reis, os governadores, os ricos, os poderosos, os formados. Ele foi para pessoas comuns e mudou o mundo inteiro. E eu acredito que Deus escolhe, Ele diz na sua palavra, que Ele escolhe as coisas fracas neste mundo para envergonhar os fortes e as coisas tolas neste mundo para confrontar os sábios. Isso é muito poderoso e por isso nós vamos para os mais pobres, que são os para os quais Ele veio em Isaías 61. Agora, como homem de negócios, isto é o contrário de como você lidaria com o problema, a maneira do mundo. Isaías 55 diz: Meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Meus caminhos são diferentes do que os vossos. E temos que dizer à igreja: nós não podemos esperar que o mundo o faça desta maneira. É a tarefa das igrejas para liderarem. Nós devemos ser o sal e a luz para o mundo, e a cabeça e não a cauda. Nós, na base, criamos modelos de efetividade em que pessoas já saem da pobreza que não o esperavam. Isto confunde os sábios. Meu testemunho pessoal é que eu tenho o grau de licenciatura em agronomia com honras. Eu estudei por 4 anos e fui ensinado pelos pais na agricultura da África do Sul. Eles nos ensinaram sobre a lavra profunda e inversão do solo e o valor destas coisas. Quando eu conheci Brian Aldridge, eu tive que esquecer basicamente tudo o que fui ensinado. Veja, aqueles homens estão a confiar na sua própria compreensão. E eu tinha chegado a um ponto onde eu ouvia Brian e realmente meditava na atitude com que vem o cultivando a maneira de Deus. E isso é que nós vamos honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ele é o agricultor mestre. Ele é o mestre da criação. Ele sabe o que é melhor para a terra. Ele sabe o que é melhor para as culturas. E assim, tendo uma compreensão total que Deus é o agricultor mestre, isto me permite ser capaz de estabelecer a verdade e ser completamente persuadido que cultivando a maneira de Deus é a coisa certa para fazer. Este montão de pedras é um marcador para mostrar aos alpinistas o caminho que deveria tomar, e eu o encorajo que você vá para a palavra de Deus para realmente descobrir a sua maneira enquanto você sobe ao monte do Senhor. Meu pai obtinha 3 sacos de 50 kg no meio hectare na machamba que ele me entregou como uma herança. Mas quando eu ouvi falar de cultivando a maneira de Deus, eu fui e apliquei diretamente o que fui ensinado. E no ano seguinte, eu obtive 45 sacos de 50 kg na mesma porção de terra. No terceiro ano, eu tive 54 sacos de 50 quilos. E no ano passado, que foi o quarto, eu consegui 69 sacos de 50 kg, que dou toda a glória, honra e louvor a Deus. Eu não era salvo quando um dos meus amigos que vive em Chinoy, chamado Good Pretorius, apresentou cultivando a maneira de Deus para mim. Ele me explicou que não é tudo sobre o cultivo, mas é a vida em Cristo. Assim, quando eu comecei a adotar esta agricultura, é quando meus olhos estavam sendo abertos para entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como você pode ver aqui, eu estou caminhando diretamente para o reino de Deus e Jesus Cristo é a porta para este reino, onde há uma abundância da vida. Tudo está lá. Não há nenhuma necessidade de você se preocupar. Não há nenhuma necessidade para você chorar. Não há nenhuma necessidade de você procurar tudo, porque a palavra diz que busca primeiro o reino dos céus e tudo seguirá. Este, cultivando a maneira de Deus, trouxe restauração na minha família, no meu matrimônio, na minha comunidade. Como você pode ver aqui, nós temos muito mantimento para comer na nossa mesa. Veja o que ele fez para mim. Ele me abençoou. Ele também abençoou a você. Assim, estamos a convidar a você a juntar-se a nós neste cultivando a maneira de Deus. Não é apenas sobre o cultivo, é sobre vida em Cristo. Nós vamos para algum lugar, para Jerusalém, onde não há choro, onde não há fome, onde não há pobreza, mas há tudo em abundância. Este ano tivemos uma seca muito terrível. Não tivemos nenhuma chuva desde o fim de dezembro até a tempos de colheita.
Mas eu agradeço a Deus que, através de cultivando a maneira de Deus, eu consegui obter 20 sacos de 50 quilos dos 2/3 da minha machamba inteira. Bem, infelizmente, meu vizinho mais próximo nunca praticou cultivando a maneira de Deus. Ele apenas obteve 1,5 saco em exatamente a mesma área de terra. Agora apenas falar um pouco sobre o cobertor de Deus. A primeira vez que eu pratiquei cultivando a maneira de Deus, levei cobertura morta na minha casa até a minha machamba, onde pus em 20 por 30 metros da machamba. Eu plantei meu milho, mas depois de derrubar as estacas, a cobertura atingiu 100% no chão. Mas nós tivemos uma decomposição muito rápida e chegando ao momento para a seguinte época de sementeira, não havia nada sobrando no chão. Mas é um processo, não é um espetáculo de um dia. Continue trazendo o cobertor de Deus no chão, virá certo como o tempo. Eu vi meu cobertor acumulando de vez em quando, por isso quero encorajar que você traga o cobertor de Deus ao chão. Você sabe, este é um exemplo admirável de deslealidade. Veja, o padrão deste milho vai chegar ao padrão típico de cerca de 350 quilos por hectare, onde, lá no fundo, pode ver a estação de Westgate do Cultivando a Maneira de Deus. Lá, eles estão a conseguir até 15 toneladas por hectare, que é o seu rendimento recorde. E aqui, nós estamos olhando para típico de 350 por hectare. Qual é a diferença entre esta terra e aquela? Absolutamente nenhuma. É mordomia fraca e deslealdade que tem resultado nesta desgraça. Este homem ficará faminto esta época e também a sua família. Nós temos que estar preparados para se humilhar e deixar os nossos maus caminhos, deixar de confiar na nossa própria compreensão. Não importa se seu pai lhe mostrou esta maneira, não está a funcionar. Nós precisamos de estar preparados para fazer uma mudança. Eu estou me apresentando a você. Eu sou Makizure Shenge e esta é a minha família. Nós estamos trabalhando juntos como uma equipe. Se você fizer tudo a altos padrões, Deus realmente o abençoará. E por isso, você está olhando para esta cultura muito agradável e boa. É porque nós fizemos isto a um alto padrão. Nos 4 anos que eu estou a fazer cultivando a maneira de Deus, eu nunca tive a fé para fazer a rotação de culturas. Neste ano, eu fiz a rotação num terço da minha machamba. E através disso, eu sei que estou a quebrar o ciclo de doença e também o equilíbrio do rendimento desta variedade ampla de culturas. Eu sei que a rotação de culturas como aquilo que eu fiz com o meu algodão é uma parte significante de praticar o cultivando a maneira de Deus, de todo o coração. Eu só quero lhes contar um pouco sobre a rotação de culturas. Também é um princípio de dar. Se você der, receberá aquilo que você dá. Esta cultura que você vê aqui leva muitos nutrientes debaixo do chão. Se você continuar semeando a mesma cultura, você está arruinando o seu solo. Mas se trocar com plantas de legumes, dá algo no seu solo. E aquilo que tu dás é o que vai receber. Este é o princípio de dar ofertas. Deus sempre está encorajando para não apenas receber, mas você tem que dar algo. Se dermos o que temos, receberemos e Deus nos abençoará em abundância. Esta é uma machamba de soja e trigo na aveia. E particularmente porque eu estou cultivando aveia, é a propósito de conservação. Nós achamos um aumento em carbono orgânico no solo, através de não remover nenhum resíduo da colheita. Também, por não remover o resíduo de colheita, estamos achando muita proteção para o solo dos elementos, especialmente que quebre a energia cinética, pingos de chuva. Achamos um pouco de melhoria na estrutura do solo. É realmente ideal ter uma cultura como o trigo, porque é dispersante uniformemente por cima da superfície do solo. As suas raízes estão uniformemente espalhadas, assim você tem uma bonita cobertura morta natural de raiz e por cima da superfície tem todo o resíduo. Assim, isto estará próximo ao ideal. Se olhar para o chão, ainda verás os restos de milho do ano passado. Depois semeamos trigo e agora estamos a fazer a rotação com soja. Nós praticamos rotação para quebrar o ciclo de doença. As vantagens de cultivar milho depois de soja é que,
Soja tem uma habilidade natural de fixação de nitrogênio. É assim, você soma aproximadamente 30 nitrogênios grátis como bônus depois da soja, que é uma vantagem adicional para a próxima cultura. Nesta machamba, em particular, nós tiramos os sulcos do contorno, porque, sem lavra, você tem uma taxa de infiltração tão efetiva que não precisa de qualquer sulco para remover água em excesso. Eu farei plantio direto a 100%. Estou cultivando 535 hectares e todo por plantio direto. As machambas mais antigas estão há 12 anos e plantio direto continua, e esta machamba, onde estamos, foi comprada depois. Este é o 5º ano a praticar plantio direto aqui. E é incrível, depois de 5 anos, você nota uma mudança na estrutura do solo e a infiltração aumentada. E simplesmente saúde geral. Meu nome é Jorge. No ano passado, eu tentei 3 porções daquele lado. Tentei praticar este cultivando a maneira de Deus deles, tanto que consegui 5 sacos naqueles 3 porções. Cultivei até 11 porções este ano. Tive 12 sacos. Desses 11, e para ser honesto, cultivar através da maneira de Deus é a melhor maneira que eu vi até agora, porque é realmente útil para resgatar o nosso solo para que seja como era antes. Antes que comecei a seguir cultivando a maneira de Deus, este solo era tão duro como pó e não produzia nada. Não me dava muito como está me dando agora. Há algumas outras, como estrume, que está nos ajudando tanto, porque aqui, com o nosso estado financeiro, não podemos conseguir comprar fertilizantes. É por isso que usamos estrume. Ele realmente está nos ajudando. Como estou falando agora, o nosso solo está sendo resgatado como era antes. Este ensino sobre cultivando a maneira de Deus, até mesmo o chefe desta aldeia realmente está aceitando e está reconhecendo e testemunhando sobre isto e contando para todo o mundo da sociedade que cultivando a maneira de Deus é o único meio que podemos devolver o nosso solo ao original. E daqui ao descermos para a aldeia, o chefe da aldeia testemunhará por si sobre a bondade que ele viu através de cultivando a maneira de Deus. Eu realmente agradeço a Deus que ele trouxe a revelação através de cultivando a maneira de Deus. Eu lhe agradeço muito. Eu agradeço muito a Deus por causa de cultivando a maneira de Deus. Eu não esperei que esta porção pequena de terra eu possa conseguir 10 sacos de 70 quilogramas. Antes eu tinha 4 sacos, e isso era o lugar onde eu cultivava mais. Não cultivando a maneira de Deus, eu não agradecia a Deus e também, às vezes, precisávamos encorajar outras pessoas que façam esse tipo de cultivo. Cultivando a maneira de Deus, que eles deveriam estar a bordo e que eles precisavam seguir este método de fazer cultivando a maneira de Deus. Quando nós seguimos este sistema de cultivando a maneira de Deus, não teremos nenhum problema de fome em nossas famílias. Eu quero dizer que isto tão fortemente que este ano eu farei mais que isto. E também quero adquirir estrume e pôr na terra. Quero pôr o cobertor de Deus uniformemente. Quero ir para o mato para recortar alguns arbustos e os pôr como cobertor de Deus. Pela primeira vez na minha vida, eu colhi deste 7 sacos para 70 sacos. E este milho que eu tive, consegui vender algum e consegui comprar minha própria parcela e também a casa na qual eu moro agora. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco também colherá pouco. Este agricultor claramente não repôs nada, mas o que é interessante quando nós viemos a esta porção de machamba atrás de mim, esta machamba foi plantada sobre o solo de formigueiro e é um exemplo bonito de toda a suficiência de Deus para os mais pobres dos pobres. O rendimento naquela parte da machamba é significativamente, provavelmente 5 ou 6 vezes mais alto do que naquela porção da machamba. É um grande indicador da provisão de Deus para até os mais pobres, que, se eles levarem o que Deus lhes deu na mão,
e utilizarem efetivamente, eles podem sair da pobreza. Meu nome é Fanny. Eu sou uma mulher velha, apenas porque não tive dinheiro para comprar fertilizante para usar estrume. Eu levo apenas o solo de formigueiro e coloco nos covares. E depois eu vi o meu milho indo bem, em comparação com o lugar onde eu não coloquei o solo de formigueiro. Não havia nada. Para mim, eu agradeci a Deus apenas porque Deus me abençoou e tenho algo que posso acrescentar este ano. África não é pobre. África é rica. Se você conseguir aproveitar os princípios de cultivar da maneira de Deus, vamos dar louvor para Deus, porque quando nós dermos o louvor para Deus, estamos pensando naquilo que Ele fez. Temos que pensar na natureza. Como eu estou parado aqui, você pode ver em volta de mim, há coisas debaixo de mim. Este é o cobertor de Deus. É este jardim e muito rico, porque nós deveríamos declarar a África pobre? Eu estou a dizer que a África não é pobre, mas é a mentalidade e temos que mudar nossa maneira de pensar. A África é rica, porque Deus investiu as riquezas na África. Onde eu estou parado agora é uma terra de pedra e eles vieram com a ideia de pedir a Deus para plantio direto. Assim, este lugar está a funcionar muito bem agora. Eu sempre trago meus netos aqui e mostro para eles e falo como Deus é bom. Se você estiver trabalhando com Deus, tudo pode sair muito bem. Esta era uma terra pobre. Agora é uma terra maravilhosa, porque não há nenhuma lavra, apenas cultivo. É por isso que eu disse que Deus é maravilhoso para nós. Se você trabalhar com Ele, tudo será maravilhoso. Assim, tudo que eu posso dizer é obrigado, Deus. Que alegria para eu estar nesta cultura bonita, assim de soja. Nós estamos na propriedade de Hinton, onde eu fui discipulado por Brian Aldridge e Norman Beatty, que são os campeões de cultivar a terra de Deus. Eu fui empregado por Brian Aldridge e Hinton Hested em 1994 e fui empregado como um misturador de químicos. E de lá eu cresci sendo discipulado de Brian, vendo a minha fé, ele me promoveu para se tornar um calibrador da fazenda. De lá eu comecei a auxiliar a muitas comunidades em Zimbábue e pelas nações, e eu me alegro fazendo isto porque é a maneira de Deus. Eu comecei a trabalhar numa pequena paróquia nas montanhas de Lesoto e eu tinha muita dificuldade com o facto de que eu estava a pregar para pessoas com estômago vazio. Eu pensei por mim, como posso mudar isto? Assim nós começamos este projeto. Compramos um trator, montamos a irrigação e montamos estufas ou casas de vidro e cultivamos tomate a grande escala. Tivemos, num certo ponto, 4 toneladas de tomate por semana para vender. Assim o pastor se tornou o homem de tomate. Eu simplesmente lutava muito atravessando isto porque não fazíamos nenhum progresso. Nós fazíamos a lavra para as pessoas a grátis e nada acontecia nas vidas das pessoas. E depois tivemos uma seca severa e fome em Lesoto. E as pessoas vinham a meu portão e todas as manhãs elas imploravam por trabalho para comida e uma manhã havia 50 pessoas que estavam lá de pé e eu pensei por mim, isto não pode continuar. Eu falei para as pessoas que não posso alimentar esta nação. Venham a mim e eu vos ensinarei a fazer isto. E cultivando a maneira de Deus entrou em nossas vidas depois de que estávamos neste projeto por 6 anos e tínhamos começado com nossa primeira planta de teste, assim que sabíamos que funcionava e que na primeira segunda-feira, quando as pessoas vieram, cerca de 100 pessoas apareceram na minha casa. A segunda-feira seguinte, 150. A próxima segunda-feira, 200. Nós calculamos, em média, um grupo de 200 a 300 pessoas todas as manhãs de segunda-feira. Tínhamos cultos nessas segundas-feiras que nunca tínhamos nos domingos, mas começamos a ensinar-lhes cultivando a maneira de Deus. E aproximadamente 4 ou 5 anos antes, havia um grande evento do Programa Mundial de Alimentação no local. E essas pessoas que vinham ao portão implorar, tiveram um teatro e chamaram esta peça No Portão.
Eles contavam esta história de como eles ficavam no portão implorando por comida. E agora eles não têm que fazer isso mais. Eles podiam vender comida, tomavam conta das suas famílias e podiam ensinar outras pessoas. Oi, eu sou Vumile Zululeka. Esta é a esposa de Pacien. Nós estamos a praticar cultivando a maneira de Deus e temos feito isto desde 2004, numa área que foi chamada Transkei antigamente. Temos plantado milho, batata, ervilha e repolho com resultados maravilhosos. Estamos planificando levar o cultivando a maneira de Deus e ensinar para toda a aldeia em Transkei agora, de forma que eles possam ser mudados de pobreza para cima. Muito obrigado. Cultivando a maneira de Deus foi um grande meio para nós alcançarmos as vidas de pessoas. Eu também estou encorajando outras mulheres com cultivando a maneira de Deus. Em Transkei, todos os homens costumam trabalhar fora e as mulheres ficam sozinhas e têm que plantar o milho porque elas estão com dificuldades. Mas, se nós fazemos isto desta maneira, ninguém estará na pobreza. Há elefantes africanos enormes aqui. Eles estão em volta desta comunidade. Eles estão a comer o mantimento das pessoas. Eles estão desperdiçando tudo. Mas Deus protegeu esta machamba. Foi protegida durante 4 anos. Eles estão por aqui, que significa que a presença de Deus está aqui, mesmo na África. Se nós convidamos Deus a estar neste país, estar neste continente, também haverá proteção de tudo o que nós temos. O maior medo que nós temos como pessoas temem os elefantes é a fome, pobreza e feitiçaria. Deus pode proteger. Você não pode ir para o curandeiro. E Deus é o protetor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa ajuda em tempos difíceis. Agora, Dixon, este foi o seu 5º ano de implementar Cultivando a Maneira de Deus. Conte-nos a história de como começou e onde você está agora. Bem, eu agradeço a Deus por Cultivando a Maneira de Deus. Foi uma bênção enorme sobre a minha família e minha vida pessoal. E eu vi uma grande melhoria, uma grande mudança na minha vida e na minha comunidade em volta. Para mim, eu sempre dou a honra e glória para Deus. Sabem, quando eu comecei isto, as pessoas pensavam que eu estava louco e estúpido. As pessoas estavam rindo de mim e pensaram que eu era o alvo de riso da tribo. Foi uma bênção enorme para mim e a minha família e todas as comunidades. Eu vi a minha vida sendo transformada. Assim, eu quero encorajar outras pessoas lá fora sobre Cultivando a Maneira de Deus. Eles também deveriam experimentar isto. A maioria das pessoas lá fora apenas nos ouvem. Eles não querem praticar o que eles foram ensinados. Assim, eu quero encorajar que eles façam algo sobre Cultivando a Maneira de Deus, apenas estar a bordo. As suas vidas serão mudadas. O que você faz quando vai de 5 sacos para 69 sacos? O que significa para uma família como a sua? Para mim, como estou a dizer que é uma bênção enorme em comparação a algumas outras pessoas, alguns saem da aldeia e vão para a cidade ou vão para a África do Sul para trabalhar. E para mim, é apenas uma grande alegria para servir a comunidade e ter algo. Assim como estava a contar aos outros indivíduos que eu consegui algum excedente e consegui mais que 100.000 kwacha e consegui manter a minha família a um bom padrão e simplesmente ajudar os pobres e algumas pessoas que vêm a mim. Para mim foi uma grande alegria ir de 5 a 69. Eu sei que você foi envolvido na grande extensão de Cultivando a Maneira de Deus em Mapelera, sua comunidade. Você viu uma melhoria notável nas comunidades. A comunidade realmente sendo levantada. Fale-nos um pouco sobre isso. Sim, absolutamente. Eu vi mais indivíduos, na sua maioria, as suas vidas sendo melhoradas de baixo para altos padrões. Por exemplo, eu tenho a Ruth, talvez você a conheça. Eu tenho Lesta. As suas vidas, Lestra conseguiu pôr chapas de zinco no seu telhado. Para mim, é encorajador para ver essas pessoas que são as mais pobres, que não podiam chegar a nada. Agora elas podem ter algo e também dá aos outros para cuidarem das suas vidas também. Assim, você acredita que os africanos realmente podem fazer isto?
A África pode sair da tigela mendigante para a cesta de pão do mundo? 100%, sem nenhuma dúvida. Eu acredito a 100% que a África pode sair da situação da sua pobreza e pode estar em algum lugar. Para mim, eu tenho aquela fé que, se você implementar o que foi ensinado, pode sair daquela pobreza. Deus te abençoe. Sure. Be blessed as Love you well. so much, my brother. Love you too, man.